Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. O que é que Deus vai levar em consideração, então, para determinar o estado eterno de uma pessoa? A quem Ele vai dar a vida eterna? E a quem Ele vai dar a ira eterna? O apóstolo Paulo nos diz aqui no verso 7 e no verso 10, que Deus dará a vida eterna aos que perseveraram em fazer o bem, procuraram glória, procuraram honra, procuraram incorruptibilidade e praticaram o bem. Então, é isso que Deus vai levar em conta no dia do juízo. Quando Ele analisar as obras, Ele vai dar a vida eterna, na análise final, àqueles que perseveraram em fazer o bem e procuraram glória, honra e incorruptibilidade. E Ele então, indo para o outro lado, Ele dará a ira eterna, estou lendo agora os versos 8 e 9, conversando no verso 5, aliás, aos que têm coração duro e impenitente. Verso 8, são facciosos, que significa egoístas, desobedecem à verdade, seguem a injustiça. Então, é isso que Deus vai levar em conta. Naturalmente, a primeira pergunta que se levanta aqui mas espera aí, eu sempre ouvi que a salvação é pela fé em Cristo Jesus e não por obras. De fato é. O apóstolo Paulo aqui não está ensinando, e nem poderia, porque ele vai se contradizer no capítulo 3, quando ele vai falar sobre justificação pela fé. Ele não está se contradizendo. O que ele está dizendo é que a fé que salva é a fé que muda. A fé que salva é a fé que leva a pessoa a perseverar em fazer o bem, procurar glória, honra e incorruptibilidade. Ele está apenas analisando o efeito externo da fé. Quem crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, experimentou o poder do Evangelho, ele vai direcionar a sua vida para perseverar em fazer o bem, buscar glória, honra e incorrupção, de forma que é possível dizer que naquele dia do juízo, Deus dará a vida eterna a esses. Porque eles são bonzinhos? Nada, são pecadores miseráveis, mas porque eles creram no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e o Evangelho mudou a orientação da vida deles. A fé que salva é essa daqui, é a fé que muda, é a fé que leva você a procurar o bem, a buscar a incorruptibilidade, a imortalidade, a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Paulo está aqui igual a Tiago. Tem gente que quer colocar Paulo contra Tiago, né? Porque Tiago diz que a salvação, a justificação é por obras, e Paulo diz que a justificação é pela fé. Mas Paulo e Tiago estão dizendo a mesma coisa, porque a fé que salva é uma fé que produz obras, é uma fé que muda a vida da pessoa. De que adianta uma pessoa ser religioso, ir para a igreja, abrir a boca para cantar louvores, fazer declaração de fé, profissão de fé, ser batizado, e ele não procura honra, incorruptibilidade, o reino de Deus em primeiro lugar, e persevera em fazer o bem? Aquela fé pode salvá-la? Resposta de Tiago e resposta de Paulo: não, porque não é fé verdadeira. A fé verdadeira muda o coração. Por isso que no dia do juízo, o critério de Deus vai ser esse, porque essas obras revelam o verdadeiro estado do coração. E agora, da mesma forma, os que vão receber a ira são aqueles que perseveraram em fazer o mal, que são egoístas. É isso que a palavra faccioso poderia ser traduzida. A NVI, a Bíblia na linguagem de hoje, já traduz como egoísta, que é uma melhor tradução do grego. A diferença entre os dois grupos é que o primeiro grupo, a vida deles é orientada para Deus, e o segundo grupo, dos facciosos, egoístas, que desobedecem à verdade e seguem a injustiça, é orientado para si mesmos. Eles passaram a vida toda procurando o seu próprio bem, viveram para si mesmos, nunca se preocuparam com as realidades eternas, nunca deram a Deus o primeiro lugar, por isso praticaram iniquidade, viveram iniquidade, e Deus vai retribuir de acordo com isso. É isso que você quer? Não foi isso que você procurou a vida toda? Você vai ter agora eternamente. Que é ira, indignação e angústia, que é o resultado já aqui e agora de quem vive para si mesmo. Quem vive para si mesmo, aqui e agora, já experimenta angústia e tribulação na sua alma.
Mas é só quando a gente vive para Deus que a gente conhece paz, honra, glória e bênção no coração. Então, naquele dia, o critério será esse, lembrando que essas atitudes revelam o que está no coração. Como disse o próprio Senhor Jesus, a boca fala do que está cheio o coração. E ele disse também, você conhece a árvore pelo fruto. No dia do juízo, Deus vai conhecer a árvore pelo fruto. Você é crente, no dia do juízo, Deus vai verificar isso pelo seu comportamento. O que é que nós devemos entender então, fechando aqui, terminando? Esse é o assunto mais importante da minha vida e da sua. Esse é o assunto mais urgente para as crianças que estão aqui, para os adolescentes, para os jovens, para os adultos, para os idosos. Esse é o assunto mais importante da nossa vida, porque a nossa vida física, biológica, ela não está em nossas mãos. A qualquer instante nós podemos passar e nós nos veremos imediatamente diante do tribunal de Deus. O tempo da nossa morte até o do tribunal, ele pode ser muito rápido, porque a gente não sabe quando será o dia do juízo. Mas já depois da morte, já entramos numa pré-expectativa, num pré-sofrimento ou numa pré-glória de gozo e de alegria na presença de Deus, esperando o dia da revelação do seu juízo. Esse é o assunto mais importante da sua vida. E esses destinos, eles vão depender da sua atitude hoje, aqui e agora, hoje à noite. Qual o estado do seu coração diante de Deus? O que você pensa de Jesus Cristo, de Deus, da vida eterna? Os que creem em Cristo, eles são mudados pelo poder do Evangelho. Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, acabamos de ler, ou temos estudado, não é? O apóstolo Paulo diz, não me envergonho do Evangelho, porque ele é o quê? O poder de Deus para salvar todo aquele que crê. É um poder que muda o coração do pecador. Eu quero terminar com algumas aplicações aqui. Primeiro, eu queria que nessa noite você examinasse a sua fé. Você crê de todo o coração em Deus? Você crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, o Salvador do mundo? Do fundo do seu coração você reconhece que é um pecador, que quebrou a lei de Deus, e que se Deus derramasse a sua ira sobre você, seria justo? Você crê que a salvação é somente em Cristo Jesus e que na cruz do Calvário Ele derramou sangue precioso para salvar pecadores como você e como eu? Você crê na vida eterna? Você crê na ressurreição dos mortos? E se você crê nisso, eu quero que você examine seu procedimento, sua atitude, seu modo de viver. Você persiste então em fazer o bem? Deus tem o primeiro lugar na sua vida? Você busca a imortalidade, as coisas do reino de Deus? Eu estou fazendo isso com urgência do meu coração. Conta que o famoso pregador Dwight Moody, um grande evangelista, foi pregar na cidade de Chicago, num grande encontro onde havia milhares de pessoas. E ele pregou a respeito da salvação em Cristo Jesus e do juízo eterno. E ele parou o sermão no meio e disse, voltem sábado, no próximo sábado, que eu então vou contar a vocês como é que vocês podem escapar do juízo de Deus. E durante a semana houve o famoso incêndio de Chicago, que queimou metade da cidade e milhares de pessoas morreram. Eu não sei o que vai acontecer com você amanhã, nem comigo. Por isso que eu digo a você nessa noite, como pregador do Evangelho e ministro da palavra de Deus, ouça a palavra de Deus, examine a sua vida. Pergunte-se se a sua fé é verdadeira e genuína. Pergunte a você mesmo, por que é que você não dá a Deus o primeiro lugar na sua vida? E eu não vou esperar o próximo domingo para dizer a você o que eu tenho que dizer agora. Se a sua consciência, se o seu coração diz, de fato alguma coisa está errada, de fato alguma coisa não confere, se o seu coração se enche de temor daquele grande dia, eu digo, venha a Cristo hoje, creia nele hoje, porque o fato de que você está aqui hoje à noite é uma prova de que a ira de Deus está sendo mitigada, aliviada pela sua misericórdia e compaixão. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar.
Eis agora o dia da salvação, em que você pode tomar essa decisão e dizer: eu quero me arrepender dos meus pecados, mudar a minha vida e servir a Jesus Cristo de todo o meu coração. Assim me ajude Deus, assim tenha Deus misericórdia de mim. E lembre das palavras de Jesus Cristo: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Que hoje seja o dia da salvação para você. E se você já tem essa certeza de que pela misericórdia de Deus você já recebeu o perdão de pecados, hoje é um dia de louvor e gratidão, porque você viu o que é que aguarda aqueles que rejeitam a graça de Deus no Evangelho de Cristo Jesus. Se inscreva para receber mensagens da Palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.